Ok, então vamos ao comentário da manchete de hoje. Esse fim de semana de fiscalização intensa por parte da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária da cidade de Curitiba. É impressionante como mesmo a cidade de Curitiba, que é uma cidade modelo em muitas coisas, como nós destacamos na matéria, e eu convido você, se não leu ainda, a ler a nossa matéria. Curitiba é uma cidade modelo no que diz respeito à organização do trânsito, transporte público. Curitiba é uma cidade modelo em termos de parques, valorização de parques, do verde. O estado do Paraná é um dos estados que mais imuniza pessoas contra o Covid no Brasil. O plano de imunização funciona de modo assim muito quase que automático, sabe? Muito perfeito, vai avançando. O estado do Paraná é um dos que menos mantém as vacinas contra o Covid armazenadas. Por quê? Porque a distribuição logística funciona perfeitamente bem, vai chegando, vai distribuindo, então não ficam acumuladas nos depósitos as vacinas. Mas com todas essas coisas boas que temos a ressaltar a respeito da cidade de Curitiba e do governo paranaense, por outro lado, a população local demonstra que no fundo, acaba sendo também uma cidade tipicamente brasileira. E por que a gente fala tipicamente brasileira? Porque no início da pandemia, quando todo mundo não sabia exatamente como o vírus se comportava, né, como ele se espalhava, muita gente ficou com medo até mesmo de respirar do lado de fora de casa, com medo da contaminação. Depois que entendemos da dinâmica de transmissão, voltamos a relaxar. E não importa se vem 4, 5, 10 ondas, voltamos a relaxar. Nós declinamos no que diz respeito aos protocolos sanitários, não temos, de modo geral, e agora estou me referindo à população brasileira, de modo geral respeitado. Distanciamento, isso a gente vê em filas, muitas filas, distanciamento não se tem mais preocupação. Eu tenho entrado em muitos estabelecimentos e tenho visto que não se exigem mais que se passe álcool nas mãos. Antes, no início, havia uma preocupação intensa, uma preocupação profunda, uma higienização constante. Como tipicamente brasileiros, a gente acaba caindo na rotina, vai se acostumando, já perdemos o medo daquilo que nos assombrava e que a gente não sabia o que era, e agora voltamos a relaxar. E é triste que uma cidade como Curitiba tenha que enfrentar, ou melhor, tenha a sua reputação manchada por grupos de pessoas que insistem reiteradamente, né? Eu estou falando dos grupos de modo geral, reiteradamente, em manter locais com aglomeração de pessoas, sem uso de máscara, sem nenhum distanciamento social e sem nenhuma desculpa para fazer esse tipo de aglomeração, por puro e bel prazer da irresponsabilidade e do descaso para com a segurança sanitária da população de modo geral. Então a gente precisa se conscientizar. Curitiba não pode ser uma cidade modelo apenas em aspectos estruturais. Curitiba precisa ser uma cidade modelo em todas as situações. E é necessário que a polícia militar, que o poder público de modo geral, a vigilância sanitária fiscalize sim. As multas foram muito bem aplicadas sim, e são multas salgadas. Espero, inclusive, que essas multas, de fato, entrem nos cofres públicos e sejam revertidas de alguma forma em benefício da população. Quem sabe até para beneficiar a própria área de saúde da cidade. Não dá mais para essa altura do campeonato admitirmos que aglomerações como essas continuem provocando a disseminação do vírus, lotando ou superlotando as nossas unidades hospitalares e as UPAs, encurralando, na verdade, a população dentro de suas casas, os responsáveis, levando muitas pessoas à morte e trazendo mais prejuízos, trazendo mais transtornos para a cidade no que diz respeito à suspensão de funcionamento de comércio, volta para a bandeira vermelha, daqui a pouco volta para a bandeira laranja, e assim a gente vai sendo prejudicados na economia por conta da irresponsabilidade de algumas pessoas. A Polícia Militar está de parabéns, o pessoal que atuou junto com a PM este fim de semana também está de parabéns, e fica um alerta aí, vamos agir com responsabilidade, por favor, gente, a essa altura do campeonato. Vamos ser um pouquinho mais responsáveis, um pouquinho mais conscientes, se é que a gente consegue pedir isso da população brasileira. É de se esperar que uma cidade como Curitiba também dê exemplo
nessa área.